Se no meio tempo dessa renderização, enquanto ela está acontecendo ainda, eu digitar outra letra, o React vai parar isso aqui, vai voltar lá para o update urgente, que é a digitação, e aí vai voltar para terminar a questão do filtro ali com o novo valor no estado. Então, o React consegue entender o que é urgente e o que não é ali no fluxo de atualização do nosso estado. Então, sempre que alguma coisa urgente não urgente está acontecendo e alguma coisa urgente acontece, o React deixa aquilo que não é urgente de lado, foca no que é urgente e depois volta a resolver aquela renderização que não é urgente. Então, para mim, essas são as duas APIs que elas mais vão fazer diferença no seu dia a dia desenvolvendo projetos com React. Fala Dev, beleza? Estamos aqui para mais um Code Drop no canal da Rocket City e hoje falando sobre algo que saiu aí há poucos dias atrás, na verdade já tá 29 dias atrás aqui a issue criada, mas começou a hypar na comunidade de 2 semanas para cá, que foi o lançamento, na verdade ainda não lançou, mas o lançamento sobre o que virá no lançamento do React 18, que é a nova versão Major do React, podemos dizer assim, que vai trazer mais mudanças, né? A gente não tem aí uma grande, digamos, mudança no React desde a sua versão 16. A versão 17 ela foi mais para, consolidação de algumas APIs que a gente já tinha, mas a 16 foi o que realmente trouxe algumas funcionalidades a mais. E agora na 18 a gente vai ter novas funcionalidades sendo trazidas aqui para dentro do React em si. Então não só o React 18, recentemente dentro do ecossistema React a gente teve lançamento também do Next 11, e no Next 11 eu não vou fazer um vídeo pra gente falar sobre isso, porque assim, sendo bem sucinto, o Next 11, quais foram os principais highlights aí do lançamento dessa nova versão do framework é mais performance em tudo, então mais performance no desenvolvimento, mais performance em build, performance, e outro é o Next Live, que é o ambiente de desenvolvimento, como se fosse um code sandbox, que a gente pode criar um projeto Next envolvido com outras pessoas, todo mundo codando junto, anotando na tela, então é um ambiente de desenvolvimento de projetos Next dentro de uma plataforma web e não pelo VS Code, onde todo mundo consegue acessar e desenvolver o mesmo projeto. O mais legal que eu achei do Next 11, nesse Next Live aí, que é esse ambiente de desenvolvimento, não foi o ambiente em si, até porque isso a gente já tem o GitHub Codespaces fazendo, o Gitpod e por aí vai, então isso não me surpreendeu muito, para ser bem sincero, mas o que é mais legal é que eles estão utilizando algo que eu tô vendo sendo bem comum não, mas bem algo que outras empresas também estão querendo utilizar, que é o seguinte: o Node, ele é puro JavaScript. Se o Next roda em cima do Node, toda a parte de server-side rendering, as rotas API, essas coisas assim, o browser, por entender JavaScript, será que ele não consegue entender o Node também? Então olha a maracutaia na cabeça. Antes, a gente tinha o JavaScript que ele rodava nativamente no browser. Aí a gente foi lá, né, o Ryan Dow lá criou um Node onde a gente podia rodar o JavaScript no servidor. E agora, será que a gente consegue rodar um Node dentro do browser? E o pessoal tá fazendo isso utilizando um conceito de Web Container, se eu não me engano. Quem começou a falar muito sobre isso foi o Stack Blitz. Até se a gente for procurar por Stack Blitz Web Container, tem um post aqui, ó, Introducing Web Containers, Run Node.js Natively in Your Browser. E aí eles explicam como que eles fazem isso. E qual que é o legal disso aqui? Como a gente não tem um servidor rodando o Node, e sim ele está rodando ali na própria máquina do usuário, você consegue rodar, executar um projeto que está rodando uma aba do navegador, por exemplo, em desenvolvimento, offline, ou seja, sem internet você continua desenvolvendo, e é muito, muito rápido porque está rodando na sua própria máquina, né? Então o ambiente de desenvolvimento Next ele se torna muito, muito rápido e você consegue integrar com NPM, instalar dependência e tudo mais. Mas a gente não tá aqui para falar do Next 11, a gente tá aqui para falar sobre o React 18, que é sim o grande highlight aí desse vídeo, pra gente falar um pouquinho das funcionalidades que a gente vai ter nessa versão. Eu não vou falar sobre todas as funcionalidades, porque grande parte delas não vão impactar o seu dia a dia no desenvolvimento, são mais coisas no background da tecnologia que vão ser mais otimizadas, mas a gente tem algumas coisas que sim vão impactar no seu desenvolvimento que eu quero trazer aqui nesse vídeo, que são duas principais coisas, tá? A primeira delas é o Automatic Batching for Fewer Renders. Isso aqui é muito legal da gente entender e talvez aqui você veja coisas que você talvez não sabia que o React funcionava dessa forma e ele funciona. E outra coisa que eu acho muito legal a gente falar aqui também é a parte de Transition, né? A gente vai falar sobre o que é esse Start Transition, que é uma nova API que vem aqui para dentro do React. Outros highlights que a gente tem aqui muito legal, que a gente vê um movimento muito bacana dentro do ecossistema do React, é a questão de cada vez mais trazer iniciativas de server-side rendering para dentro do React. Então a gente viu o React lá no seu último grande update trazendo aquela funcionalidade de server components
pro React, que ainda não está sendo muito explorada, né? Eu diria que não está sendo ainda muito explorada pela falta de suporte um pouco mais aprimorada da Suspense API, pela parte do server-side rendering. Mas agora, na React 18, a gente vê que eles estão melhorando aqui o suporte para API de Suspense para dentro do server-side rendering, né? Trazendo para dentro do server-side rendering isso. E eu acho que isso aqui vai abrir muitas portas para a gente ter boas otimizações e bons updates aí, tanto no Next quanto em outras iniciativas que usam desse conceito de server-side rendering, como os próprios server components ali do próprio React. Mas como eu tô aqui para falar especificamente do que vai mudar no seu dia a dia, eu vou falar então sobre Automatic Batching for Fewer Renders, aqui já vamos abrir, e o Start Transition. Vamos lá, primeiro ponto aqui, que é isso aqui, né? O Automatic Batching for Fewer Renders in React 18. Então, o que isso aqui quer dizer? Vamos lá, quando você está desenvolvendo um projetinho lá na sua máquina, o que acontece? Quando você cria um componente, e aí esse componente aqui, vamos supor que em algum momento esse componente, ele tenha lá um estado dentro dele de loading, que você bota lá um false, por exemplo. Aí você tem também lá um outro estado com os dados, que você bota os dados dos dados que vão ser exibidos em tela e tudo mais. Aqui eu não vou montar o componente todo, tá? É só pra gente realmente ter uma visão do que acontece aqui. O React, por padrão, isso já na versão 17, sem chegar na versão 18, quando a gente chama uma função aqui dentro, que essa função atualiza dois estados, então ela pega aqui, por exemplo, muda o setLoading para true e muda o setData aqui para alguma coisa. O que vai acontecer no React, por padrão hoje, isso não precisa nem ser na versão 18, é que ele não vai fazer um novo fluxo de renderização para cada uma dessas alterações de estado. Então, se você estudou React, você lembra que cada vez que a gente altera um estado no React, ele cria aquele componente de novo, né? Ele faz aquele fluxo de renderização. Esse fluxo de renderização, será que ele acontece duas vezes caso eu altere esse estado uma vez logo após a outra? Não. Hoje o React, por si só, ele já consegue identificar que isso aqui está muito próximo do outro, ou seja, que as duas alterações de estado elas estão acontecendo ao mesmo tempo, e ele faz apenas uma renderização com os novos valores. Se você quiser testar isso, testa aí, coloca um console log ali no código e você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Ou roda o React DevTools ali com o Profiler para entender isso, né? Só que isso aqui tem um problema. Isso aqui só funciona para funções que elas não são assíncronas ou que elas não rodam, por exemplo, dentro de um timeout, que são funções que realmente acontecem no momento da interação do usuário com a tela. Se isso aqui fosse uma função assíncrona e a gente fizesse lá, por exemplo, um fetch na nossa API, aí quando esse fetch retornasse os dados, a gente ia lá e dava então a troca do setLoading para true, e trocava aqui os dados por response.data, por exemplo. Ou até se o setLoading tivesse aqui dentro de um finally, né? Só que isso aqui acontece, na nossa visão como dev, isso aqui acontece ao mesmo tempo, né? Porque eu fiz o fetch, assim que ele me respondeu, eu altero os dados no estado e altero o loading aqui para false, né? Então a gente poderia começar ele como true e trocar aqui para false. Só que para o React, a partir do momento que a gente fez isso aqui como uma chamada assíncrona, todas as alterações de estado que a gente tiver, mesmo que elas estejam próximas uma das outras, elas vão provocar cada uma nova renderização dentro do componente. E talvez isso aqui seja um pouco chato, porque existem componentes que às vezes eles são complexos, ou cálculos que são complexos, e a gente precisa ficar resolvendo muito esses cálculos usando hooks, né, use memo, essas coisas assim. Então cada uma dessas alterações de estado aqui, provocar uma nova renderização no componente pode ser custoso pra gente, principalmente quando você tem muitas alterações de estado acontecendo ao mesmo tempo, né. É muito comum a gente ver isso, principalmente quando a gente trabalha com formulários, em que a gente não utiliza alguma biblioteca de formulário, a gente tem lá, né, cada campo do formulário dentro de um estado, certo? Aí a gente tem lá o input 1, input 2, 3, o 4 e por aí vai. Aí a gente faz o submit e no final a gente precisa limpar os campos. Aí a gente vem lá, set input 1 vazio, 2, 3 e 4... Se isso aqui estiver dentro de uma função assíncrona, né, tiver em outro contexto ali, por exemplo, no then ou qualquer coisa assim, ou até com await, isso aqui, cada dessas alterações aqui vai provocar uma renderização no componente. Então isso aqui pode dar problemas de performance, né? A partir do React 18,
ele vai conseguir fazer essa parte de batching updates, ou seja, agrupar os updates, as alterações de estado em uma única renderização, inclusive em funções assíncronas, né? Que são, por exemplo, funções que estão no then ou await, ou funções que estão com set time out. Então a gente vai ter esse funcionamento. Aqui tem alguns exemplos, ó. Isso aqui é o que já acontece hoje, certo? Só que aqui a gente tem mostrando algumas formas de eu conseguir utilizar isso em outros momentos, né? Com Event Listener, que também não acontecia, com Set Time Out, com Set Interval e por aí vai. Então isso é uma das coisas legais. Só que aí você pode talvez estar se perguntando, tá, será que em algum momento eu não queira que o React faça isso? Pode ser. Pode ser que em algum momento, dependendo da sua necessidade do projeto, você queira realmente que cada uma dessas atualizações aqui do estado cause uma nova renderização no componente. E aí o que você vai fazer? Você pode importar de dentro do React um carinha chamado Flush Sync, que inclusive está aqui na própria documentação. O Flush Sync basicamente é uma função que ela recebe uma outra função como parâmetro, e dentro dela você vai passar qual que é a alteração de estado que você quer que ela por si só provoque uma nova renderização dentro do componente. Uma das coisas que eu vou falar aqui, que talvez pode ser um pouco polêmico, talvez não, eu vejo muita gente falando sobre... Ah, pô, será que ainda vale hoje em dia criar projeto do zero com classes no React? Pô, tô trabalhando numa empresa que todos os projetos novos que eles criam são com classes, o pessoal lá não quer utilizar função. Função e classe no React ainda é e vai continuar sendo uma questão de gosto ou até quando a gente vai ter esse tipo de decisão, né? E sendo bem sincero, funções e classes, a partir dessa e das próximas versões, não vai ser só mais uma questão de gosto. A partir do momento que você criar novos projetos utilizando apenas classes, você vai estar deixando de lado várias funcionalidades do React que a partir daqui vão ser implementadas apenas com funções. E a gente já consegue ver isso a partir dessa documentação do React, onde a gente tem toda a parte de documentação feita em componentes funcionais e no final como que isso se adapta para classes, ou seja, a gente vai ver cada vez mais novos recursos sendo lançados do React para componentes funcionais e no máximo sendo adaptados para classes. Então assim, tem um projeto com classes, quer manter ele com classes? Tudo bem, né? Você pode ir até migrando aos poucos, caso queira e tal. Agora, criar um novo projeto React utilizando classes, na minha humilde opinião, totalmente de forma desnecessária. Isso não faz sentido nenhum na minha visão. Agora, então, que a gente já viu a primeira API do React aqui, que é a questão de fazer o agrupamento de várias atualizações de estado e utilizar o Flush Sync, o próximo ponto que a gente vai ver aqui é o Start Transition. O Start Transition é uma API também muito bacana que a gente vai ter acesso aqui. E o que essa API faz? Vamos lá. Você já deve ter se pegado em algum momento, em alguma interface que possa acontecer esse problema que eu vou falar agora. E talvez você vai relembrando aí, mas se você não relembra, tudo bem, tá? Sabe quando você tá, por exemplo, você cria um input na tela e a cada vez que o usuário digita nesse input, você altera o estado do componente? Né? Isso é muito comum a gente fazer, principalmente quando a gente está começando no React. Toda vez que a gente altera ali alguma coisa, provoca uma alteração de estado. Isso não precisa ser um input do usuário, pode ser até uma animação ali que está acontecendo, que está alterando o estado a todo momento. Só que tem vezes que esse componente ele é tão grande que cada alteração que acontece ali no estado, dependendo do que ela modifica em tela, pode causar a nossa UI ficar meio travada. Isso é muito comum, por exemplo, e é até o exemplo que eles colocam na própria documentação, no input de busca. Pensa num e-commerce, né? Ou pensa em algo que tem um catálogo assim muito grande em página. E você quer fazer que toda vez que o usuário vá digitando no input, aquele catálogo já vá filtrando e já vai mostrando os resultados conforme a pessoa digita. Só que o catálogo é tão grande, esse processo de filtrar o catálogo ele é tão grande, que o processo de digitação no input, ele fica lento, a pessoa clica na tela, se ela digitar muito rápido, é capaz do input ele ainda escrever as coisas de forma devagar. Por quê? Porque o React ele vai ficar aguardando as alterações, o fluxo de renderização daquele componente finalizar para mostrar a nova versão daquele input. Então já aconteceu em aplicações minhas próprias que eu tinha formulários muito grandes, que se eu digitasse muito rápido, o texto ele ia aparecendo assim, ó, por exemplo, se eu digitasse Diego, né, bem rápido, ele D-I-G-G-O, E-G-O. Então ele demorava para mostrar o resultado.
E por que isso acontece? Porque quando um update vai acontecer no React, uma renderização vai acontecer no React, o React ele lida com, digamos, a prioridade de renderização de todos os componentes como uma mesma prioridade. Mas você já pensou se seria possível a gente falar para o React o que tem mais prioridade pra gente em ser real-time para o usuário final e o que ele pode, digamos, deixar para segundo plano para ele renderizar conforme tem disponibilidade? Então essa nova API traz esse funcionamento pra gente. A gente consegue basicamente falar pro React o que visualmente pra gente é urgente, precisa estar em tela o mais rápido possível e o que não é assim tão urgente. Né? Pensando nesse exemplo que eu tinha dado antes de um input de uma busca que tem ali os resultados precisando ser atualizados em tempo real, a sensação de digitação do usuário, ela é urgente. O usuário, conforme ele clica em cada tela, aquilo precisa acontecer conforme ele clica. Ele não pode clicar numa tecla e o texto que ele digitou, a letra que ele digitou aparecer depois de meio segundo, 1 segundo. Isso traz uma experiência ruim. Agora, a organização das informações, a filtragem das informações ali do catálogo conforme a busca que ele digitou, não são assim tão importantes, né? Tão urgentes. Aquilo pode acontecer assim que for necessário. Então, olha só que legal. Aqui dentro do React, imagine que eu tenha, então, como eu falei para vocês, uma div, aqui eu tenho um input, e aí aqui dentro eu tenho um estado para armazenar os dados desse input aqui, certo? Então, basicamente a gente tem lá o value do input, que eu vou botar aqui input, e eu tenho também o onChange, que eu pego o evento, e aí, deixa eu só reduzir minha câmera, aí no evento aqui, toda vez que eu tiver um novo valor digitado, né, a gente tem o event.target.value. Mas agora o que eu quero fazer? Eu quero que toda vez que o usuário digita, eu quero fazer o filtro ali atualizar. Então, eu vou criar aqui um estado para o input e um estado para o filter. Os dois como texto, né, porque o conteúdo deles vai ser o mesmo. E aqui eu vou ter uma função chamada handleInputChange. E agora eu vou chamar essa função handleInputChange aqui dentro. Aqui eu vou ter o evento. E aqui dentro agora, o que a gente faria nesse caso? Eu daria o setInput e botaria o event.target.value e daria o setFilter como event.target.value também. Algumas soluções que a gente utiliza hoje em dia, elas se baseiam em utilizar estratégias como o debounce, né? Você já provavelmente deve ter utilizado, né? O debounce ou o throttle, lá que eu não sei exatamente como é que se pronuncia, mas o que eles fazem? Conforme você vai digitando, você espera a pessoa terminar de digitar, ali 0,5 segundos, e aí faz a busca. É legal? É, mas imagina se a pessoa consegue ter uma experiência em real time da digitação, fica mais legal ainda. Então, o que a gente consegue fazer aqui no React? Eu consigo importar de dentro do React uma API chamada Start Transition, lembrando que isso é só na versão 18, né? Ainda não está disponível se você instalar o React agora. E aí você consegue fazer o seguinte, o input aqui, ó, ele precisa acontecer de forma urgente, né? Então eu deixo ele aqui dentro do próprio setInput diretamente. Agora, o filtro para organizar as informações pode acontecer de forma não urgente. Então eu boto aqui o Start Transition, coloco aqui dentro o setFilter e agora isso aqui vai acontecer assim que o React puder colocar aqui na tela. O que isso quer dizer? Se eu digitei uma letra D, por exemplo, e aí isso aqui aconteceu de forma urgente, e aí ele começou a executar a renderização dessa outra atualização do estado aqui. Se no meio tempo dessa renderização, enquanto ela está acontecendo ainda, eu digitar outra letra, o React vai parar isso aqui, vai voltar lá para o update urgente, que é a digitação, e aí vai voltar para terminar a questão do filtro ali com o novo valor no estado. Então o React consegue entender o que é urgente e o que não é ali no fluxo de atualização do nosso estado. Então sempre que alguma coisa urgente não urgente está acontecendo e alguma coisa urgente acontece, o React deixa aquilo que não é urgente de lado, foca no que é urgente e depois volta a resolver aquela renderização que não é urgente. Então para mim essas são as duas APIs que elas mais vão fazer diferença no seu dia a dia desenvolvendo projetos com React, que é a questão do Automatic Batching. Isso aqui é algo que vai acontecer, digamos, de forma
automática, mas pode acontecer de trazer resultados que antes você não estava esperando. Então por isso que é legal você entender o que vai acontecer no React e entender também que existe esse método Flush Sync, caso você precise que cada atualização no estado provoque uma nova renderização. Além disso, outro ponto, o Start Transition, né? Isso aqui teria me salvado muito quando eu estava trabalhando em algumas funcionalidades lá no comecinho de um projeto aqui na Rocket City, que eu tinha um formulário, como eu falei para vocês, cada vez que eu estava digitando ali no formulário, eu estava sentindo isso exatamente o que é listado aqui nessa documentação, que é o delay para informação digitada aparecer, porque aquilo estava executando outras operações por debaixo dos panos que estavam levando bastante processamento. Então, esse basicamente era o vídeo que eu queria trazer. Lembrando que esse GitHub, essa discussão que fala sobre todas as novas funcionalidades do React 18, ele tá público, tá aqui dentro dessa organização chamada React Working Groups e o repositório React 18, e aqui dentro de Discussions tem não só essa, mas como várias outras discussões sobre novas APIs do React 18, como fazer para instalar o React 18 e tudo mais, tem bastante coisa legal de se ler aqui. Outro ponto, caso você queira entender um pouquinho mais, que eu leria caso fosse você, caso você queira entrar um pouquinho mais a fundo e entender sobre Server-Side Rendering no React, são essas duas documentações aqui, ó, SSR Support for Suspense e Streaming SSR with Selective Hydration. Isso aqui é uma outra coisa assim, ó, é fantástico o que isso aqui vai permitir a gente fazer, só que é muito complexo pra gente colocar num vídeo, e principalmente quem não lida com Server-Side Rendering ficaria boiando com isso aqui. Isso aqui tem muita ligação com a última funcionalidade que foi lançada do React sobre Server Components, mas daria pra gente fazer um vídeo muito legal abordando o que são os Server Components de dentro do React e também falando um pouquinho mais sobre essa hidratação dos componentes que vieram do server-side de forma, digamos, unitária, sem hidratar toda a aplicação de uma só vez, né? Então, assim, hidratar, para quem não sabe o que é, hidratar é uma palavra, né, um verbo que a gente utiliza para uma página React, que ela foi construída pelo lado do servidor, só que quando ela chega no lado do cliente, ela tem que funcionar como uma aplicação React client-side, ela tem que ter as interações ali do usuário, né, o on-click, toda essa parte. Então, quando esse código chega do servidor, né, o Server-Side Rendering, a gente tem que pegar aquele HTML montado pelo servidor, que veio com um HTML estático, e hidratar ele, ou seja, fazer o React funcionar em cima dele. Então, essa atualização aqui que não é essa aqui? Ué? É isso aqui? Bom, acho que... Ah, tá. Tava na mesma documentação. Essa atualização aqui, ela permite a gente hidratar, escolher quais componentes a gente quer hidratar e não a aplicação como um todo de uma vez só. Então isso aqui é muito legal e vem muito ao encontro com a nova API de Server Components do React, que vai trazer assim muita alteração na comunidade em breve. A gente vai ver aí ao longo de 1 ou 2 anos vários updates saindo nessa parte de renderização pelo lado do servidor, não só dentro do Next, mas no React como um todo. Eu vou me despedindo por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, um comentário sobre o que você achou desses updates do React, se tem alguma funcionalidade que você estava esperando, que talvez não saiu ainda, ou algo que você queria ver dentro do React. E também se você gostaria, claro, de ver um vídeo onde a gente trouxesse um pouquinho mais a fundo sobre o que são esses Server Components dentro do React e para onde que a gente está caminhando na parte de Server-Side Rendering dentro do ecossistema dessa biblioteca. Eu vou me despedindo por aqui, um grande abraço e valeu!